Olá, sou a professora Irene. E eu sou o professor Fábio Ferraz. Prepare-se para ampliar seus conhecimentos. Vamos lá? Na aula de hoje, iremos falar sobre o sistema respiratório. Primeira coisa que temos que entender é qual a função do sistema respiratório. A sua principal função é promover as trocas gasosas. Mas que trocas gasosas são essas? De forma simples e objetiva, quando falamos de sistema respiratório, o nosso objetivo é absorver o gás oxigênio, o O2. Então, trazer para dentro do nosso corpo o gás oxigênio e eliminar o chamado CO2, ou gás carbônico, ou também chamado de dióxido de carbono. Então, quando falamos de função do sistema respiratório, o nosso objetivo é trazer para dentro do organismo o gás oxigênio e eliminar do organismo o gás carbônico ou dióxido de carbono. Mas qual a função? Para que serve o gás oxigênio? Dentro das nossas células, nós temos uma organela chamada mitocôndria. Esta mitocôndria, que é uma organela, ela vai conseguir pegar a glicose, na verdade um produto que veio da glicose, junto com gás oxigênio. Então vai pegar o gás oxigênio, o produto da glicose de forma geral, e vai transformar essa substância em ATP, que é uma molécula de energia biológica. Este ATP é uma sigla que significa A de adenosina, T de tri e P de fosfato. A esse processo de absorver o gás oxigênio e eliminar o gás carbônico, nós chamamos de hematose. Então, hematose nada mais é do que as trocas gasosas. Então, o sistema respiratório é o conjunto dos órgãos responsáveis basicamente pela absorção do oxigênio do ar, o O2, pelo organismo e da eliminação do gás carbônico, o CO2, retirado das células, processo chamado de hematose ou trocas gasosas. O sistema respiratório é formado pelas vias respiratórias e pelos pulmões. Os órgãos que compõem as vias respiratórias são cavidade nasais, nosso nariz, faringe, laringe, traqueia e os brônquios. Aqui do lado podemos ter uma visão geral de um esquema do sistema respiratório, com as fossas nasais, faringe, traqueia, os brônquios adentrando aos pulmões e os próprios pulmões, além do músculo do diafragma, que está aqui mostrado, e os músculos intercostais que formam as nossas caixas torácicas, ajudando no processo de inspiração e expiração, processo da respiração. Vamos agora começar a falar dos principais órgãos que formam o sistema respiratório. Nesta imagem, podemos ver as fossas nasais, o nosso nariz. O sistema deve começar sempre pelo nariz. Por quê? Por algumas razões principais. Primeiro, nosso nariz possui pelos. Esses pelos vão atuar como filtro de ar, purificando ou retirando as impurezas, fazendo com que o ar chegue aos pulmões de forma mais limpa. Segundo, as nossas fossas nasais, ela vai produzir muco, que vai umedecer o ar, evitando que esse ar chegue seco aos pulmões, podendo desidratar os pulmões. E terceiro, por ser uma região muito vascularizada, ou seja, cheio de vasos sanguíneos, esses vasos acabam aquecendo o ar também, evitando que o ar, quando chegar aos pulmões, possa causar o chamado choque térmico. Então, as nossas fossas nasais
eles têm várias funções para desde purificar o ar, aquecer e umedecer este ar. O ar passando pelas fossas nasais, ele tem que entrar na traqueia para poder chegar até os pulmões. Neste caminho, ele passa pela faringe, a epiglote, que é uma válvula que vai diferenciar o caminho da traqueia do caminho do esôfago. Lembrando que o esôfago faz parte do sistema digestório. Então, quando falamos de ar, o ar tem que passar pela traqueia. E quando falarmos de alimentação, o alimento tem que ir para o esôfago. Quem vai garantir a passagem correta do ar ou do alimento vai ser a epiglote. Quando a epiglote se fecha no processo de deglutição, o alimento só tem um caminho, que é o esôfago. Quando estamos respirando, ou em repouso, ou mastigando o alimento, não estamos fazendo a deglutição, a epiglote mantém-se aberta, permitindo a passagem do ar. Então, o ar que passa pela faringe, passa pela epiglote, adentrando na região da laringe, onde nós vamos ter as cordas vocais. Essas cordas vocais é que nos permite a comunicação falada. Da laringe, ela passa para a traqueia, e da traqueia vai seguindo seu caminho para os brônquios, bronquíolos, até chegar nos pulmões. Dando continuidade aos órgãos que formam o sistema respiratório, nós temos a traqueia. A traqueia, aqui representada, é um tubo situado abaixo da laringe e formado por 15 a 20 anéis cartilaginosos que mantém aberta. É revestida por uma membrana mucosa ciliada e nela o ar é aquecido, umidificado e filtrado. Esses cílios traqueais atuam com movimentos para cima, empurrando a sujeira de volta para a garganta para ser expelido. Fica uma observação para aqueles que fumam. Geralmente, na primeira tragada que a pessoa dá do cigarro, esses cílios traqueais param de se movimentar por pelo menos 2 horas. E na continuidade do hábito do cigarro, do fumo, esses cílios acabam morrendo, o que dificulta a purificação do ar por este órgão. E desta forma acaba facilitando que a sujeira do ar atmosférico possam chegar aos pulmões. Da traqueia, este ar vai passar por ramificações que vamos chamar de brônquios. Os brônquios são 2 ramificações da traqueia, formadas também por anéis cartilaginosos. Cada brônquio penetra em um dos pulmões e divide-se em diversos ramos menores, que se distribuem por todo o órgão, formando os bronquíolos. Cada bronquíolo se ramifica subdividindo-se várias vezes, formando a árvore brônquica. Então, da traqueia se ramifica em 2 brônquios, e destes 2 brônquios há vários bronquíolos, adentrando aos pulmões. Os pulmões, o sistema respiratório é composto por 2 pulmões, órgãos esponjosos situados na caixa torácica. Cada pulmão é envolvido por uma membrana dupla, chamada pleura. E internamente, cada pulmão apresenta cerca de 200 milhões de estruturas muito pequenas, em forma de cachos de uva, e que se enche de ar, chamados de alvéolos pulmonares. Vamos falar um pouco sobre os pulmões. Nos pulmões é que ocorre a hematose, ou a hematose pulmonar, que nada mais é do que as trocas gasosas. E como já vimos, essas trocas gasosas significam
absorver o gás oxigênio, que será usado na produção de energia biológica junto com a glicose, e eliminar o gás carbônico, também chamado de dióxido de carbono, o CO2. Então, no processo de hematose, trocas gasosas, absorvemos o gás oxigênio, O2, e eliminamos o gás carbônico, CO2. Para visualizarmos melhor esse processo, então nós temos aqui o alvéolo pulmonar, que é essa estrutura mais roseada. Este alvéolo pulmonar, o conjunto deles vai formar os chamados pulmões. Este alvéolo pulmonar vai trazer do ar atmosférico as moléculas de oxigênio, de gás oxigênio, e vai, através do processo de hematose, jogar esse gás oxigênio para dentro do nosso sangue, para as hemácias, os glóbulos vermelhos do sangue. E as hemácias é que vão ser as responsáveis por transportar pelo nosso organismo o gás oxigênio. Ao mesmo tempo que deposita o gás oxigênio na corrente sanguínea, os alvéolos pulmonares acabam recolhendo das hemácias que estão no sangue, o gás carbônico. Então, esse processo de pegar o gás carbônico das hemácias do sangue e jogar para as hemácias o gás oxigênio que estava do ar e agora vai para o sangue. Então, esse processo de jogar o oxigênio para o sangue e recolher do sangue o gás carbônico, nós chamamos de hematose pulmonar. Devemos observar que o pulmão do lado direito possui 3 lobos. 1, 2, 3. Enquanto do lado esquerdo apresenta 2 lobos, um superior e um inferior. Isso se deve basicamente para a presença do coração, que estaria entre os 2 pulmões, mais voltado para o lado esquerdo. Então, como vimos, hematose nada mais é do que as trocas gasosas. No nosso organismo, existe 2 tipos de hematose, ou 2 tipos de trocas gasosas. A hematose do tipo pulmonar, que ocorre nos pulmões, e a hematose tecidual, aquela que ocorre entre o sangue e as células do corpo. Então vamos dar uma olhadinha na hematose pulmonar. Ocorre nos alvéolos pulmonares, nos pulmões. O oxigênio passa dos alvéolos para os vasos capilares, e o dióxido de carbono, também chamado de gás carbônico, passa do sangue para os alvéolos. Então está aqui representado. Nós temos os alvéolos pulmonares, que vai formar os pulmões. Eles pegam o oxigênio, o gás oxigênio da atmosfera, do ar, e jogam para as hemácias, para elas poderem transportar para distribuir pelo corpo. Em contrapartida, ela pega o gás carbônico que veio das células, que é tóxico para as células, jogam para o sangue, e nos pulmões o alvéolo pulmonar recolhe esse gás carbônico e elimina através do processo de expiração. Então, na inspiração, trazemos o gás oxigênio. Na expiração, eliminamos o gás carbônico. E o que vem a ser a hematose tecidual? É aquela troca entre o sangue e as células do corpo, as células do organismo. Então vamos dar uma olhadinha. Trocas gasosas existentes nas células. O oxigênio passa dos vasos capilares para as células, e o dióxido de carbono, que é o gás carbônico, passa das células para os vasos capilares. Então, para tentar explicar isso melhor, vamos usar essa imagem. Aqui está representando os vasos sanguíneos. Cada uma destas células é chamada de hemácia. Essas hemácias que vieram dos pulmões estão carregadas de gás oxigênio e começam a distribuir para cada uma das células desse organismo, esse tecido, o gás oxigênio.
No processo de produção de energia, como nós falamos, o gás oxigênio, junto com a glicose, é usada pela mitocôndria para fazer o ATP, a energia biológica. Neste processo de produção de energia, ocorre a produção de um subproduto que é o gás carbônico. Este gás carbônico para a célula é tóxica, então ele elimina para as hemácias para que as hemácias possam levar até os pulmões esse gás carbônico ser eliminado. Essa troca da hemácia com a célula, então a hemácia agora vai deixar o oxigênio e vai recolher o gás carbônico. Nessa troca nós chamamos de hematose tecidual. O sangue com oxigênio libera para a célula e recolhe o gás carbônico. Então é o inverso. Hematose pulmonar, oxigênio liberado para o sangue e recolhido do sangue o gás carbônico. No caso da hematose tecidual, o oxigênio do sangue vai para as células e a célula devolve para o sangue o gás carbônico. Mais uma vez, a hematose pulmonar e a hematose tecidual. Na hematose pulmonar, nas trocas gasosas pulmonares, o gás oxigênio que está no sangue é jogado para os pulmões e os pulmões liberam esse gás oxigênio para fora do corpo. No processo de hematose pulmonar, o oxigênio que vem de fora é jogado para o sangue. Então observe que o oxigênio é jogado para o sangue e é recolhido o gás carbônico. Na hematose tecidual é o inverso. O sangue agora traz as moléculas de oxigênio e joga para as células, para o tecido. E o tecido, em contrapartida, joga para o sangue o gás carbônico. Então esse gás carbônico é conduzido até os pulmões e eliminado. É absorvido o gás oxigênio, do gás oxigênio para as hemácias para o tecido troca com as hemácias, absorvendo o gás oxigênio e eliminando o gás carbônico, e as hemácias voltam para os pulmões cheios de gás carbônico. Então há um ciclo de hematose. Hematose pulmonar, nos pulmões, e hematose tecidual, nos tecidos, nas células. Para finalizarmos a parte do sistema respiratório, vamos falar dos processos respiratórios. Nós temos dois processos respiratórios. Um que é o processo de inspiração e o outro que é o processo de expiração. O processo de inspiração tem como objetivo trazer o gás oxigênio, aquele gás que é usado pela mitocôndria junto com a glicose na produção da energia biológica, ou ATP. Em contrapartida, no processo de expiração, é um processo que tem como objetivo eliminar o gás carbônico, ou dióxido de carbono, que é tóxico para o nosso organismo. No processo de inspiração, portanto, ocorre o quê? O músculo do diafragma contrai-se e desce. Então aqui está representado o músculo do diafragma. Esse músculo se contrai, ele aumenta o volume da caixa torácica. Além disso, os músculos intercostais também se contraem e elevam-se, aumentando ainda mais o volume da caixa torácica. Com a contração dos músculos intercostais e do diafragma, ocorre um aumento no volume da caixa torácica. Esse aumento possibilita a dilatação dos pulmões. Então, os pulmões se dilatam. Ao se dilatarem, ele acaba puxando o ar, puxando o gás do oxigênio para dentro do organismo. Então, os pulmões, quando se dilatam, o ar atmosférico entra nas vias respiratórias e chega aos pulmões, sofrendo o processo de hematose, como já foi explicado. No processo de expiração, ocorre o inverso. O músculo diafragma, assim como os músculos intercostais, se relaxam. Ao se relaxarem, eles diminuem o volume da caixa torácica. Ao diminuir esse volume, os pulmões que estavam antes cheios começam também a se contrair.
ao se contrair, eles expelem, expulsam o gás que estava dentro do nosso corpo para fora. E ao eliminar esse ar, ele elimina junto com esse ar o gás carbônico ou também dióxido de carbono, que é tóxico para o organismo. Então vejam que o processo de inspiração e expiração nada mais são do que os processos de entrada e saída de ar do nosso corpo. Inspirar, trazer o ar para dentro. Quando eu trago o ar, eu quero trazer o gás oxigênio, que junto com a glicose na mitocôndria, na célula, vai produzir energia. Como subproduto dessa produção de energia, ocorre a liberação do gás carbônico, que é tóxico. Então, o processo de expiração vai eliminar esse gás carbônico, que é tóxico, do meu organismo. E damos assim por encerrado o processo de sistema respiratório, que tem como objetivo fazer a hematose, as trocas gasosas. Sendo as trocas gasosas o oxigênio para a produção de energia e eliminação do gás carbônico, que é tóxico para nós. Agradecemos o seu interesse. Continue buscando sempre o seu conhecimento.